Tudo bem, galera? Estamos de volta aqui no nosso MJ, todas as tardes de sábado, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, levando o que tem de melhor para dentro do seu lar e para que você possa também ser abençoado em todas as coisas, tá certo? Olha, nesse bloco nós vamos falar de um assunto muito importante, interessante e que amanhã acontece algo muito conscientizador, poderia dizer, no Brasil, um dia de bastante conscientização, um dia de bastante respeito, um dia de bastante consciência em relação ao que você vai fazer, não só o que vai acontecer, mas a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho, um pouco mais. Antes, vamos ver essas nossas redes sociais. Como é que tá o negócio aí, Carol? Bom, por enquanto tá um pouco parado, mas eu estou aqui justamente para te fazer aquele convite. Corre lá agora nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque nós também estamos presentes lá. Então, acessa o nosso Instagram, que é movimento_jovem_oficial, e também no nosso Facebook, Movimento Jovem Oficial. Porque, como o pastor já falou, nós vamos ter um bate-papo aqui sobre um assunto importante para o nosso dia a dia e não apenas para o que vai acontecer amanhã. Então, participa com a gente, manda a sua pergunta, deixa lá a sua opinião, que aí a gente pode interagir aqui e, quem sabe, tirar a sua dúvida. Então, manda aí. Com certeza, até mesmo porque o que acontece amanhã define os próximos 4 anos, né, Marcelo? Com certeza, o nosso futuro aí está, principalmente nas mãos de Deus, mas claro, por influência dessa decisão amanhã. Exatamente, eu estou falando com o Marcelo pela importância que a gente tem de falar para o jovem a respeito disso, porque hoje tem muito mais pessoas para influenciar as suas ideias próprias do que falar de um bem comum, do que falar do que realmente deve ser dito, o que a pessoa precisa saber, por que ela precisa se importar, se ela tem que fazer, se não tem que fazer, como fazer. As pessoas estão tão preocupadas em falar de si que se esquece de falar aí do que deve ser feito como um cidadão em geral. Vamos falar sobre o quê? Política, porque amanhã é dia de eleição. A gente viu aqui que metade vota, metade ainda não, por conta da idade, obviamente, mas que essa galera que já vota, será que está consciente? Será que tem aí? Não vamos falar, pelo amor de Deus, de ninguém aqui, não quero, peço para ninguém falar de ninguém aqui. A gente não está para falar de ninguém, a gente não está aqui para falar de um ou de dois, de A ou de B, nada. Então peço para ninguém abrir o bico, porque senão o Márcio vai deixar você de ponta cabeça no night hoje, o night inteiro. Beleza? Então a gente vai falar sobre o assunto em si. Então, é importante o jovem votar? Não. Qual é essa importância, se for? Então, vamos falar a respeito disso. E a galera que não vota, que o meu amigo aqui falou que no próximo está lá, né? Então, pode aí saber já e se preparar para as próximas eleições, beleza? Isso tudo no Tribuna do Jovem. E é isso aí, galera, e sobre isso que nós vamos falar. Claro que você que está do outro lado da telinha, reuniu a família aí para assistir o Movimento Jovem. O assunto não é só para o jovem em si, mas vamos tentar abrir a cabeça, aliás, de toda a galera, aí todas as idades, para poder amanhã todo mundo sair de casa bonitinho, consciente e saber o que está fazendo, beleza? Quem vai nos dar essa instrução, óbvio, não sejamos nós mesmos, é o advogado e consultor político Alessandro Azzoni. Pode entrar, por gentileza? Como é que vai? Tudo bem? Satisfação recebê-lo, pode se assentar, por gentileza. Doutor Alessandro Azzoni, primeiro um prazer recebê-lo aqui no nosso Movimento Jovem, e queria que o senhor falasse sobre a importância do jovem estar conscientizado sobre as eleições, sobre política, porque a gente parece que massifica muito esse assunto perto das eleições e fica 4 anos sem se preocupar com isso. Por que é importante o jovem entender de política? Primeiro, boa tarde a todos, uma honra estar aqui com vocês. Por que é importante? Porque vocês são o futuro do nosso país, futuro da nossa nação. E uma vez eu escutei o Jânio Quadros, em 1982, ele falava assim que a grande preocupação dele era o afastamento dos jovens da política, porque abria espaço para os maus políticos entrarem. Eu falo isso porque qual de vocês vai entrar na política e para roubar? Não é a índole de vocês, porque vocês têm princípios, têm caráter. Então, por isso que os jovens têm que cada vez mais estar à frente da política, estar participando, sem ser influenciado, mas usar o quê? O seu critério de avaliação, você ter as suas opiniões, ter a sua formação.
não ser influenciado, não ser massa de manobra. Isso que é o importante. Você, o jovem tem aquela gana, aquela vontade que a gente chama de idealismo. E o idealismo é o que te traz, é o que modifica. Então, por isso que é importante que o jovem esteja presente, não só no pleito eleitoral, mas durante, na fase posterior às eleições, continuar participando. Como? Existem conselhos das cidades, existem conselhos estaduais. Procure participar dos movimentos jovens, dos conselhos de municipais que existem no seu bairro, dos conselhos de segurança. Comece a participar e ver como que você pode ser voluntário nessa situação. E você começa a ganhar seu espaço, vendo a sua participação e o que você pode modificar. O mais importante é você nunca pensar em fazer alguma coisa para você. Por exemplo, se você entrar num conselho de um municipal do seu bairro, você não vai lá para ver se sua rua vai ser asfaltada, se sua árvore vai ser cortada. Você vai entrar para fazer alguma coisa para aquela região. O que você consegue agregar para a tua cidade, para aquela população, o que você pode fazer de diferencial? Aí você já começa a mudar o princípio. Parar de pensar em si próprio. Muito bem, isso aí. Muito bem. E, doutor, né, a respeito do nosso tema, né, que é o que é política, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre esse termo, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vê muitos jovens engajados, né, na política, a gente escuta muito, política é chato, eu não gosto de política, nem fala desse assunto, mas elas não têm total ciência do que realmente significa o ato de fazer política. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse isso pra gente, né, do que é esse termo, pro pessoal que está em casa e pro pessoal aqui da plateia. Vamos dizer assim, para uma linguagem mais simples. Política é o grau de relacionamento que você faz com as pessoas. Nós fazemos política desde o dia na hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. Na hora que você acorda, você não está bem, mas você tem que agradar seu pai, agradar sua mãe, então você vai lá dar aquele bom dia, dar aquele boa tarde. Você precisa sair com os amigos, então você precisa do apoio do seu pai ou autorização deles para sair. Então você vai fazer alguma coisa. Então isso já é uma relação política que você faz. No trabalho, você também tem uma relação política com o teu chefe, com os teus colegas, porque todos estão concorrendo para uma promoção, todo mundo está correndo, tentando buscar uma projeção, você acaba fazendo política. Então, a política, na verdade, é um ato que a gente faz justamente para se relacionar. E no caso da política, que a gente ouve muito pela televisão, que a gente fala que é chata, ela não é chata. Na verdade, a gente acaba absorvendo o que se passa pela mídia. A gente só ouve, por exemplo, assim, de um tempo para cá, nós só temos escutado na mídia corrupção, político sendo preso, desvios, só isso. Mas será que não existe aquele político que realmente fez coisas boas, que realmente é querido pela população, pela benfeitoria? Ninguém mostra. É impossível num país como o nosso, que tem mais de 5 mil municípios e 27 estados, que a gente não tenha um caso expressivo de bons candidatos. Existe, só que o que acontece? Não demanda informação. Não é interessante. Então você só vai colocar o quê? A corrupção, os desvios, as pessoas que se apropriaram dos cargos. E não é a verdade. Existem coisas boas, sim. Eu vejo grandes exemplos, a gente pode pegar dentro da história do mundo, quantas pessoas fizeram a diferença e se tornaram exemplos. Então, eu acho assim, a política não é chato. A política é uma coisa gostosa de se fazer, é um debate, é uma ideia, é construir, não é uma imposição de ideias. Não adianta a gente ficar com extremismos ou ficar cada um de um lado, eu não falo mais com você porque você gosta disso, eu não gosto. Não, é buscar um meio, tentar descobrir, você aprender, é você desenvolver. Então a política, ela não é, se você toma uma posição, realmente você acaba sendo impositiva. Eu gosto disso, né, vamos dizer assim, eu gosto do roxo e não gosto do laranja. Então quer dizer, vai formar dois grupos, o roxo e o laranja. E na verdade não. Por que não pode ter a combinação dos dois? Por que eu não posso tentar mudar a minha opinião
ouvindo a outra pessoa com argumentação. Isso é política. Muito bom. Interessante. Doutor, boa tarde. Vemos aí que tem muitos jovens engajados na política, né? E aqueles que não são engajados, grande maioria, acaba achando chato, até como o senhor acabou de citar, né? Qual o conselho que o senhor dá para essa galera aí que está iniciando, está crescendo aí, envolvida, querendo ou não, diretamente ou indiretamente na política? Qual o conselho que o senhor dá para elas? Primeiramente, assim, antes de vocês tomarem uma decisão de entrar num partido político X, Y, K, tenta entender o que é certo para você. Qual é a causa que mais te agrada? O que te faz bem? É isso que você vai buscar. Se é uma causa ambiental, se é uma causa de patriotismo, você vai buscar o que você sente bem. Eu acho que você tem que buscar isso dentro de você. A partir do momento que você acha qual é o meu objetivo, eu quero fazer o melhor para a minha cidade, eu quero fazer o melhor para o meu bairro, então você vai, mas não vá não feche uma ideologia política ainda, porque você está em formação. Ouve um lado, ouve o outro e tira uma conclusão. Por mais novo que você seja, tenta tirar uma conclusão do que é correto para você. Ouve, porque é importante, porque senão você já entra em um determinado assunto, a pessoa já te puxa para uma determinada legenda, outro também já vem. Aí você vai acabar o quê? Sendo formado por aquela legenda partidária que vai tentar fazer você seguir as normas da lei. E, às vezes, não é aquilo que você quer. Então, eu falo assim, primeiro se engaje, tente descobrir, existem muitas opções. Existem causas, assim, por exemplo, de mobilidade urbana, que é o transporte de bicicletas, ou essas questões de parques, a questão de meio ambiente, segurança. Participa, ouve, e você vai tomando posição. O que você acha que pode ser, que te agrada, o que não te agrada, e você vai começando. E aí você pode ouvir as legendas partidárias para ver aquela que mais te agrada. Aí você vai, mas não entra de a primeira. Primeiro ouça e sinta o teu coração. Muito bem, é isso aí. Doutor, uma pergunta. A gente vê muitas pessoas querendo entender um pouco mais, ou querendo agregar mais esse assunto dentro de casa, na escola, ou entre os amigos, mas como o senhor muito bem disse, isso gera uma briga, uma discussão, algo extremamente desnecessário. Lendo uma vez uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que ele disse que se dessem 6 horas para ele derrubar uma árvore, ele passaria 4 afiando o machado dele. E está faltando essa preparação um pouco mais para os nossos jovens? Será que falta se preparar um pouco, se argumentar um pouco mais para poder tanto respeitar quanto passar essa informação e estar totalmente consciente nesse dia e não gritarem um nome, um número, uma questão só da ideologia daquela pessoa e esse jovem já cair em cima disso e já querer para cá ou para lá e ir contra o próximo e querer brigar e guerrear com isso? Falta um pouco mais de preparo sobre esse assunto na nossa juventude? Muito bem colocado. Sim, falta. Infelizmente, vocês jovens são bombardeados por uma rede social. Então, os fake news estão lá soltos a cada segundo. E vocês acabam recebendo essas informações e vocês acabam replicando essas informações, sem saber se ela é verídica ou não. E vocês acabam comprando essa dor. Então, quer dizer assim, vocês não pesquisam realmente para ver se a pessoa está correta, se não está, se isso é verdade, se não é, se pode ser feito, se não pode, se fulano vai conseguir realizar o que ciclano está falando. Vocês têm que começar a ter senso crítico. O que é o senso crítico? Pegar uma informação, assimilar e ver se aquilo é correto dentro do seu conhecimento. Se você não tiver conhecimento para isso, busque o conhecimento. Vocês têm uma ferramenta que é a internet, mas assim, existem maneiras de busca, não vão em redes sociais. Então, realmente, falta esse conhecimento para você sair gritando o que é certo, o que é errado, falta esse conhecimento. Eu acho que é importante realmente você ter essa maturação, falta realmente. Por quê? Mas não é por falha deles, é o meio que nós temos hoje. Hoje nós temos essa vasta informação, você tem desde o YouTube a Instagram, Facebook, WhatsApp, e às vezes até o próprio YouTube, vocês acabam seguindo youtubers que têm uma posição já formada, e vocês acabam aceitando aquela opinião porque ele é um ícone para vocês, mas é a opinião dele, gente, é a opinião dele, vocês têm a de vocês, vocês têm que começar a criar a opinião própria.
É a opinião de vocês que tem que ser derivada. Dali você vai poder concordar ou discordar, ou até modificar o raciocínio de vocês. É excelente a pergunta. Eu acredito que vocês têm que realmente conseguir agregar mais dentro desse conhecimento de vocês antes de vocês saírem tomando posições. Muito bem. Isso aí. Muito bom. Excelente ponto levantado. Realmente, essa questão das fake news é perigosíssima nos tempos de hoje. A respeito do que nós comentamos logo no início, que o senhor disse a respeito de que a política ela não vai apenas ali do momento da eleição, a política não é apenas esse momento eleitoral, a política ela vai além das urnas. Então, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como que nós podemos aplicar política no nosso dia a dia. Primeira coisa, assim, amanhã é um grande dia. Vocês têm que votar em vários candidatos. E não é simplesmente amanhã e votar no candidato e só voltar daqui 4 anos. Quantos de vocês já foram na Câmara dos Vereadores? Quantos de vocês? Vocês já votaram nos vereadores? Alguns de vocês já votaram, outros pais de vocês já votaram. O pai de vocês já foi lá cobrar o vereador por alguma coisa que ele prometeu e não foi cumprida? Um deputado, seu pai ou sua mãe votaram, vocês foram lá? Vocês já foram na Assembleia ver como que é uma votação? Vocês têm que ir para saber como é uma votação. Você tem que ir lá conhecer a Câmara dos Vereadores, ir nos gabinetes dos vereadores para ver como eles trabalham, como que é o seu gabinete, como é seus assessores, para você tirar a conclusão se ele trabalha direito ou não. A Assembleia Legislativa fica ali no Ibirapuera. Quantos de vocês já foram? É aberto a todos, vocês podem ir assistir às sessões, é importante conhecer o processo legislativo, vocês têm o direito de cobrar, e podem cobrar. Eu não vou falar do deputado federal, porque vocês teriam que ir para Brasília, mas é seu direito, o dia que você for para Brasília, ir lá questioná-lo, se um dia você votou para um determinado deputado federal, ir lá cobrar a posição dele. É importante você começar a fazer isso no dia a dia. Fora isso, é como eu falei, a cidade de São Paulo, por exemplo, e as suas cidades, elas têm os seus conselhos. Começa a participar, vai assistir um conselho que toda cidade tem, que é os conselhos, que são os conselhos de segurança de bairro. Começa aí, porque ali você começa a ver o que é político. Ele vai estar sentado lá o presidente do conselho, que é um morador. Vai estar o delegado de polícia, o comandante da Polícia Militar, a GCM e o representante da Prefeitura Regional. Ali você vai ter uma noção do que se discute sobre segurança, qual é a posição da Prefeitura, que é a política, qual a posição do governo do Estado em questão de segurança, como que as investigações estão sendo conduzidas dos crimes que estão sendo feitos, e você começa a ter uma noção do que está acontecendo na vida do seu bairro, e você começa a entrar na política. Então, é importante vocês começarem a se doar. Fazer política é uma doação. Você vai deixar de estar lá saindo com os amigos, estar no WhatsApp, para você estar lá vendo o que está acontecendo. Então, você tem que se doar. Muito bom. Maravilha, perfeito. Doutor, uma pergunta da plateia. Boa tarde. Quando o ímpio, quer dizer, a pessoa corrupto, está governando, o povo geme, o povo sofre. E quando um justo governa, o povo se alegra. Então, eu estou gostando da explicação do senhor, e isso mostra que a juventude também, ela tem o direito de mudar, para que o justo comece a governar, para parar esse choro que nosso povo tanto tem. O que o senhor pode me dizer para esses jovens, qual a outra maneira que ele tem para distinguir a pessoa que não é corrupta com aquela pessoa que é justa? Isso é, na telinha, todos parecem bem, e fora dela, não é bem assim. Excelente pergunta. Nós temos hoje, graças a Deus, uma ferramenta que é a internet. Ela, graças a Deus, tem um banco de dados homéricos. Primeira coisa, se a pessoa já é uma pessoa que tem vida política, o que ela fez durante toda a vida política dela? Qual foi a participação política dela no período que ela foi deputado, senador, vereador, não importa o cargo, mas o que ele fez quando estava lá? Qual foi
a atuação como legislador. Se ele assumiu uma secretaria, se ele assumiu um cargo público, como foi aquela gestão dele? É o primeiro passo. Segundo, é você investigar a questão de sua valorização patrimonial. Se a pessoa foi uma pessoa que sempre foi política, é o terceiro mandato, 4 mandatos, ele não pode ter tido uma valorização patrimonial com o salário que ele tem. Se ele teve, alguma coisa de errado pode ter acontecido, se ele não tiver uma outra renda. Então, é importante você fazer essa investigação. Vocês não fazem uma investigação quando vocês vão sair, por exemplo? Se o lugar é bom, se é caro, que tipo de pessoa frequenta. É a mesma coisa, só que você vai fazer para aquela pessoa que você vai votar. E mais uma coisa, e o segundo mais importante de tudo, nós estamos há 45 dias com o processo eleitoral, não estamos? Eles estão todos os dias na televisão tentando te convencer ao quê? A votar nele. Por quê? Você tem a coisa mais preciosa que ele quer na mão. O quê? O seu voto. O seu voto custa tanto que ele gasta tanto dinheiro na campanha, para quê? Para que no dia da votação ele tenha seu voto. Não acha que ir lá votar em branco, anular ou dar um nome para qualquer um. Teu voto vale muito, gente. Vale, você não sabe como pesa, quanto que eles gastam. Eles gastam, tem cargos executivos que eles gastam milhões. Só para ter o quê? O seu voto. Então, o mais importante é saber votar. Amanhã é um dia importante porque eu falo o seguinte, a gente só se preocupa com os cargos majoritários, que é presidente e governador. Agora, quem fiscaliza eles? São os deputados estaduais que vão fiscalizar o governador, o presidente da República vai ter o Senado e os deputados federais. Se nós não dermos o voto correto para esses cargos, não adianta nada. Então, por isso que é importante. Então, o conselho que eu dou, investigue, procure e depois saiba votar. Muito bem, é isso aí. Ora, nós somos as ruas e nós perguntamos para a galera se o jovem deveria se preocupar mais com a política. Vamos ver o que eles falaram? Solta aí. Na sua opinião, o jovem ele deveria se preocupar mais com a política do nosso país? Com certeza. Tinha que voltar a matéria de organização social, política e brasileira nas escolas. É isso que dá a base para um jovem. Ele vai ter o discernimento de saber em quem vai votar, conduzir o país. A nossa parte nós já tentamos fazer. Cabe a eles. Sim, com certeza. Porque a política, né, tá ligada inteiramente às questões social, educativa, né? E é muito importante o jovem ter esse conhecimento para não escolherem, né, futuros candidatos aí que poderão trazer prejuízos ao nosso Brasil. Sim. Porque o futuro é nosso, né, dos jovens. Quase uma candidata, né? Votem em mim. Muito bem. Doutor, queria fazer uma pergunta para o senhor no seguinte sentido. A gente fala muito que o Brasil é o país do futebol. E não à toa a gente tem essa fama, não só por conta do que conquistou nessa área, enfim, mas porque parece que tudo que as pessoas, o jovem, qualquer pessoa, ela lida com política, essas coisas, ela joga a influência do futebol. Por exemplo, eu tenho meu time está indo super bem, estou torcendo, está indo mal, eu estou torcendo, cai para a segunda, terceira divisão, eu estou lá por amor a ele. E às vezes as pessoas levam isso dentro dos partidos, né? Eu gosto daquela pessoa, daquele partido, a pessoa pode fazer tudo, acabar com tudo, e eu continuo torcendo, porque eu me identifiquei, porque um dia eu acreditei, eu sabe, sei lá o porquê, como se fosse um jogo isso. Como que a pessoa pode, hoje, ela tendo votado em alguém, de repente amanhã se frustrou, não foi o que gostaria de ser, como que ele cobra esse político? Como é que essa pessoa vai até essa, não diretamente, mas tem algum site, algum órgão que cuida disso, além do que o senhor falou de fazer essas pesquisas, como que eu gero essa cobrança para que ele, que um dia eu dê um voto de confiança e vendo que não fez realmente o que prometeu fazer, eu possa cobrá-lo e mudar minha visão a respeito dessa situação? A primeira coisa é, se realmente ele não atendeu a sua necessidade, obviamente você vai mudar a sua opinião e não votar mais nele. Isso é evidente. Se a pessoa te comprometeu a fazer alguma coisa e não o fez, não merece uma segunda chance. Significa que por mais 4 anos ele vai continuar não fazendo. Cobrar, você pode cobrar a qualquer momento lá, indo lá.
Então você vai receber qual é o tratamento que ele vai te dar no gabinete dele. Se realmente ele vai te dar atenção, ou se ele vai mandar algum assessor falar com você. Ele vai ver se você vai pedir alguma coisa. Não, você vai falar, não, eu quero só saber o que você está fazendo em relação ao que você prometeu que era isso. Aí você vai poder começar a criar o teu senso crítico. Em relação aos partidos, foi o que eu estava comentando. Você tem que ter esse senso de poder falar assim, eu gosto muito da filosofia do determinado partido, mas ele errou. Isso me agride? Me agride. Então, eu não posso fazer parte de uma coisa que me agride, porque você vai fazer parte do mesmo processo. Você tem que... É o processo de amadurecimento. Nós podemos falar assim que nós estamos politicamente com a democracia, é muito novo para nós, é um processo. Nós começamos com a democracia, o Collor, então quer dizer, em 92, não é uma coisa muito nova para nós, são 30 e poucos anos de processo democrático. Nós escolhemos poucos presidentes depois de lá para cá, então nós estamos amadurecendo. Mudar de opinião é preciso. Se o partido que você está realmente não está te agradando, está fazendo coisa que realmente você não gosta, mude, procure um outro que realmente te satisfaça, te complete. Você não precisa carregar aquele negócio de dizer, mas aqui eu faço parte. Você vai fazer parte sempre. O que você não pode fazer é se autoagredir. Realmente existe essa situação, mas é um envolvimento do próprio partido de não fazer você perder. Ele vai tentar jogar uma culpa daquele fato para alguém, para fazer com que você fique. E você não tem que ficar. Te fez mal, sai. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado, doutor, pela sua participação, pela sua presença. Esclareceu bastante aqui a mente da galera. Queria que o senhor deixasse os seus contatos também para a gente entrar, por favor. Não, eu fico grato de ter participado, é importante. E tem o meu site, que é www.dralessandroazoni.com. Tem minhas redes sociais também, que é Alessandro Azoni no Facebook, no Instagram Aleazoni. E qualquer coisa pode entrar em contato pelo WhatsApp, 11 99622 3023. Fico à disposição de vocês para o que vocês tiverem dúvida ou para os telespectadores que precisarem tirar alguma dúvida, eu fico à disposição. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado Eu que agradeço. pela participação.